programa a seguir é livre para todos os públicos. A entrevista está chegando para você e para toda Nova Friburgo através da TV Zoom para te informar e te entreter nesse princípio de semana. E hoje eu estou trazendo o articulista político Jorge Carvalho, que veio falar sobre a questão da política brasileira. Jorge, muito obrigado por ter vindo. Na última vez que você esteve aqui, você disse uma frase que eu achei muito curiosa, que foi o seguinte: o governo mal começou e praticamente já acabou. E agora? O governo Dilma é o quê? Ele está sepultado, ele está cremado, ou ele está meio que à deriva no espaço sideral? Eu agradeço a oportunidade de estar novamente aqui com você, com o seu público, que é enorme, de volta à TV Zoom, que é uma casa que eu admiro muito. E aquela ocasião tinha terminado a eleição, o governo estava tomando posse. Só que esse governo ganhou uma eleição já envolvido em várias denúncias de corrupção. Ganhou... Desculpe te interromper, mas que não vieram à tona na época da campanha. Mas já existiam indícios nesse sentido. Ganhou por uma margem muito pequena. Já havia uma certa desconfiança da população. E tomou posse sem ainda ter o fenômeno Cunha, que também é outro que vem prejudicando todo o processo político, mas o governo já tomou posse desmoralizado. Então, por isso eu disse naquela época, mal começou e já acabou. O governo hoje não existe. Você observa o seguinte: a cada crise, a cada denúncia, a cada coisa que atinge o núcleo central do governo, o mercado econômico reage positivamente. O dólar cai, a bolsa sobe, as ações da Petrobras são valorizadas. Isso mostra o quê? Mostra um total descrédito numa administração. Um descrédito ou um descontrole político? O descontrole político já vem desde o início, mas o descrédito do mundo econômico. O Brasil está hoje numa recessão profunda. Os dados aí econômicos divulgados colocam a questão da queda da economia brasileira comparada com a Venezuela. E nós não somos um país, nós não temos a pujança econômica para andar sendo comparado com Venezuela, sem querer desmerecer Venezuela, mas a Venezuela hoje é um país envolvido em todo tipo de crise. E o Brasil teve um índice econômico em 2015 comparado à Venezuela. Então, demonstra que esse governo é uma coisa que não existe. Não tem mais como continuar. Não há credibilidade. A população não acredita no governo. O setor econômico não acredita no governo. E o que nós estamos observando? Desemprego, inflação, falta de respeito. A presidente, se for hoje falar na televisão, o povo bate panela pelo país todo. O ex-presidente Lula convocado aí para prestar depoimento coercitivamente, não é? Quer dizer, é uma forma de prisão. Foi preso para prestar depoimento. Não é? Tudo isso desmonta uma coisa que nos últimos 13 anos está aí no país. Então, esse governo não tem mais condições de continuar. Agora, infelizmente. O Jorge, agora, citando o governo, agora colocando Eduardo Cunha na situação política que ele se encontra, sendo réu da Lava Jato, mas Delcídio Amaral abrindo a boca e dizendo tudo. Se você tivesse ali, o que você diria para a presidente Dilma?
Olha, a questão, como você coloca, ela não está só no executivo, ela está também no legislativo. Nós temos um presidente do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados, sendo aí investigado, né? Isso é muito triste. Porque aquela cadeira ali já sentaram figuras do tipo de Ulisses Guimarães, né? Figuras que quando falavam, o país parava para ouvir. Então você tem hoje na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados um deputado que está sendo investigado. Da mesma forma você tem no Senado, o senador Renan Calheiros, que também é alvo de investigação aí nessa Operação Lava Jato. Com uma diferença, o Eduardo Cunha, o Supremo já autorizou a abertura de processo, ou seja, ele hoje é um deputado que está sendo processado por ações dentro desse sistema todo. Então, a República está corrompida nos seus poderes, executivo e legislativo, com essas duas pessoas que conduzem, não é? Essas três pessoas, a presidente Dilma também com uma série de acusações que o Delcídio Amaral fez, não é? Se são verdadeiras ou não, estão lá. Acho que só o tempo vai dizer. As investigações vão dizer se são verdadeiras ou não. Mas esse tipo de coisa enfraquece todo o sistema político, porque você tem o executivo e o legislativo envolvidos nessas situações. Com o agravante, Gustavo, que nós teremos em outubro eleições municipais. Aí que Isso vai ter reflexo. eu ia te perguntar, essa questão da eleição municipal ia entrar no decorrer do programa, mas já que você colocou aqui na mesa, colocou aqui na roda, podemos esperar um PT mais enfraquecido, com menos prefeitos Sem e até dúvida. menos vereadores? Sem dúvida, não só o PT, mas todos os partidos que estão envolvidos. Porque vai ser muito difícil você convencer o eleitor a votar. Então, Principalmente... todo o sistema político é afetado por isso. A oposição também não está fazendo um papel decente, um papel que o povo espera, porque o Aécio Neves saiu da eleição com 50 milhões de votos. Você não vê uma ação contundente de quem tem 50 milhões de votos numa crise dessa. En passant, ele aparece, mas ele não é aquele líder que deveria estar comandando todo esse processo de reação do povo brasileiro. Porque só tem uma coisa que assusta político, como dizia Ulisses Guimarães. A única coisa que assusta político é o povo na rua. Disso o político tem medo. Do resto, você vê que o Eduardo Cunha, ele consegue driblar todas as situações. Quando o Supremo autoriza abrir o processo contra ele, no mesmo dia aparece a delação do Delcídio, que a revista Isto É publica. No dia seguinte, o depoimento coercitivo do Lula, dos parentes do Lula e uma série de situações que tira o foco que estava no Eduardo Cunha e leva para outro lado. Então, com isso aí, ele vai conseguindo sair da mídia. Ou seja, ele vai terminar o mandato dele de presidente da Câmara. E esse processo dele é longo. E até uma forma dele ganhar fôlego para poder chegar ao final do mandato dele como presidente da Câmara. Exatamente. Aí o que acontece? A hora que o povo for chamado para votar e essas coisas não tiverem resolvidas, a questão do governo federal envolvido em todo tipo de corrupção, a questão do presidente da Câmara está sendo processado, a questão do presidente do Senado está sendo denunciado, a questão do ex-presidente Lula e a família deles e o pessoal do Instituto Lula, tudo sendo investigado, o povo vai reagir, talvez com o maior índice de abstenção de votos que já tivemos na história do Brasil. Então há que se ter uma agilidade nessa situação. Esses processos precisam avançar, eles precisam dar uma resposta e uma solução ao povo. Você não acha que o povo brasileiro está demorando demais a ir para as ruas? Porque falta comando.
Isso é que eu falei Mas o anteriormente. comando que você disse seria um comando como em 1992 no Fora Collor, que tinha o Lindbergh faria na frente da Uni? Não, falta o comando da oposição. A oposição ao governo, porque a eleição ela traça um divisor. Quem ganha, governa. Quem perde, vai para a oposição. É assim. Ou pelo menos uma regra natural das coisas. Tá? Deveria ser assim. Quem ganha, governa. O povo delega o poder de governar ao vencedor. E o mesmo povo delega o poder de fazer oposição ao perdedor. Então, o perdedor que acusou e levantou todas essas denúncias durante a campanha, ele disse, se você recordar e pegar aí as coisas da campanha, ele dizia que tudo aquilo que a Dilma afirmava era mentira, e realmente era. Não vai haver reajuste da tarifa de energia elétrica. Nós tivemos aí um reajuste de quase 60%. Não teremos reajuste de combustíveis, só o óleo diesel subiu 50%. Quer dizer, não teremos desemprego. O desemprego está aí. A questão econômica está resolvida, não está. Então, tudo que ela falou, a maioria das coisas que a presidente, então candidata, falou, eram mentiras. Além de ser mentiras... Ou melhor, não eram verdades, para ser mais leve. Ou para ficar até mais leve ainda, eram inverdades. Aí o que acontece? O que deveria fazer o senhor Aécio Neves, a dona Marina, os que... A Marina, onde está, afinal de contas, a Marina está aonde? Onde está a oposição. Ou seja, ninguém vê. A Marina está onde está a oposição. Ninguém sabe. A oposição não sabe fazer oposição. A oposição no Brasil talvez seja mais incompetente que o próprio governo. O Aécio está sendo mal assessorado nessa questão de oposição, porque, como você disse, ele sempre aparece en passant, dando um depoimento ou outro. Ele não deveria estar mais presente na tribuna do Senado? Eu não acho que ele seja mal assessorado, não. Acho que é a incompetência dele mesmo. Não tem vocação para isso. Mas o avô dele, aí, o avô tinha. Exatamente. Mas ele não... Que chegou onde chegou... Ele não conseguiu herdar isso, porque o Aécio ele faz o marketing do avô, de ser neto do Tancredo, mas o pai dele era deputado federal também. O pai dele também era político. O Tancredo era do MDB, o pai dele era da Arena. Então eu não sei de qual foi o lado que ele mais puxou nessa situação. Da Arena. Né? Só pode ser a Arena. Só pode ser. É o que a gente pensa. A entrevista está chegando ao final do primeiro bloco. Estou recebendo hoje um articulista político, Jorge Carvalho, que veio falar sobre a crise política no nosso Brasil. Voltamos já já. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade.
Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Entrevistas voltando para o último bloco. Jorge, a questão política do governo Dilma, como até falei de forma um pouco quase pejorativa, se já foi cremado e tal. O Brasil hoje ele vive uma crise, a imagem da crise do Brasil ele já ultrapassa fronteiras. Vi no YouTube um vídeo em que um apresentador de talk show americano falava completamente de forma pejorativa do Brasil. Essa situação, ela tende a piorar quando que, no seu ponto de vista, quando que o Brasil tende a ver a luz no fim do túnel, para pelo menos começar a recuperar a sua moral? Com esse governo é muito difícil. É uma administração desmoralizada internamente e externamente muito mais. O Brasil fez negócios, principalmente usando a Petrobras, escandalosos. Refinaria de Pasadena, uma outra refinaria no Japão, uma série de situações, porto em Cuba, uma série de coisas com Venezuela, Bolívia, negócios internacionais escandalosos. Isso macula a imagem externa do país. Internamente, nós estamos assistindo a tudo que você nunca poderia imaginar. Nós temos, desde o mensalão até agora esse escândalo do Petrolão, chegando com o epicentro desse terremoto da denúncia do Delcídio Amaral, da delação premiada, com o epicentro dentro do Palácio do Planalto. Então você tem a presidente da República, como ela gosta de ser chamada, a presidenta, envolvida nas denúncias do senador, que não era um senador qualquer, ele era o senador líder do governo no Senado. Sendo que então ele frequentava a cozinha do Palácio do Planalto. Então precisa prestar atenção naquilo que ele fala. Mas o Delcídio, ele vai tomar uma posição, que ele já começou a tomar uma posição de fazer a delação por se sentir abandonado? Talvez sim, provavelmente sim. O Delcídio, ele não teve a conduta que teve o Marcos Valério. O Marcos Valério foi o operador do mensalão. O Marcos Valério praticamente ficou quieto. A coisa explodiu em cima de Genuíno, de Zé Dirceu, que também tiveram a questão de não abrir o bico, como se diz na gíria. Né? Foram levados às feras. O Zé Dirceu não abriu o bico, o Genuíno também. Sabe por quê, Gustavo? Nós não podemos ser inocentes ao ponto de saber que essas transações que o PT teve a capacidade de dolarizar a corrupção. Só se fala em dólares. Não é possível essa quantidade de dólares, esses prejuízos que são causados à Petrobras, 700 milhões de dólares de prejuízo numa única operação. Não é possível que esse tipo de coisa não tenha o conhecimento do ex-presidente Lula e da presidente Dilma, até porque ela foi, durante 7 anos, presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Se isso tudo aconteceu na frente dela e ela não sabia, por favor. Ela não tem condições de presidir o país. Não tem. Não é verdade? Aí nós, o povo, nós somos o quê? Exatamente. Fantoches. E não são coisas pequenas. Não são coisas pequenas. São coisas enormes. São negócios que envolvem situações que são escandalosas internacionalmente. Você pega a refinaria de Pasadena, que não tinha uma avaliação
séria de qualquer empresa petrolífera do mundo que fosse se interessar por aquele negócio, teria feito uma avaliação muito abaixo do que a Petrobras pagou. Agora, pagou não foi com ordem de Cerveró, porque essa gente é peixe pequeno. Eles são o leve trás do negócio. Agora, quem bate o martelo, quem decide, são as pessoas que estavam acima. Ou seja, quem dirigiu o Conselho de Administração da Petrobras, no caso a Dilma, e o presidente Lula. Então não tem como tirar essa gente do negócio. Eles, por mais que neguem, por mais que os outros tenham ficado quietos, o Delcídio não segurou. É verdade, não é o que ele falou? Não sei. Mas que é gravíssimo é. E o povo brasileiro está vendo isso. Então é uma situação muito complicada. E a indignação do povo brasileiro vem como uma onda do mar? Vem uma onda crescente? Exatamente. Porque aí o que acontece? Porque também o povo brasileiro tem uma coisa muito parecida com o povo friburguense. Pode estar indignado, mas na hora da urna, dá É que você levanta essa situação aí interessante. Na hora da urna vai muito a emoção, né? A política é decidida muito na emoção. Às vezes acontece muito isso aqui em Friburgo. Nós temos que tirar fulano. Né? Foi Nós assim, assistimos uma nós temos que tirar Paulo. Tá, vamos tirar Paulo, resolveram tirar. Vai botar quem? Tem que botar alguém melhor do que ele. Não está satisfeito de tirar, mas é igual treinador de futebol. Tem que tirar o treinador. Tirou o treinador. Vai botar um pior do que ele? Então, a eleição não pode, no meu modo de ver, a escolha política, ela não pode ser para tirar alguém. Né? Você tem que saber quem você vai colocar ali. Né? Porque aqui em Friburgo mesmo você observa, esse século é um nível de representação política ruim. A cidade não cresceu, não teve fato novo, não cresceu nada administrativamente. Pelo contrário, nós tivemos aí niticópios da vida, né? Situações de nulidade de concurso, uma série de coisas que o município paga de indenização até hoje. Por quê? Medidas tomadas simplesmente por vingança. Você não pode administrar uma cidade com fígado. Né? Esse ressentimento você guarda na geladeira. A partir do momento que você ganha a eleição, você é o chefe do executivo, por exemplo, você não é o prefeito de quem votou em você. A partir do momento que você ganha a eleição, você é o prefeito de todos os friburguenses. Então você tem que fazer uma administração voltada para o município, não é uma administração destrutiva. E nós não tivemos isso ao longo do tempo. Então é o que você falou muito bem. O povo reclama, grita, e na hora de votar, vota para excluir. Não é votar para excluir. Você tem que votar dentro daquele que tem a melhor proposta e cobrar a proposta. Não adianta ganhar a eleição como a Dilma ganhou. Falando em Pronatec. Hoje o próprio Pronatec está esvaziado. Não vai ter inflação, tem inflação. Não vai ter desemprego, desemprego é enorme. Não vamos subir tarifas, todas subiram. Todas as tarifas subiram. Quer dizer, então, você tem uma administração que ganhou uma eleição em cima de mentira. Agora, então não vai governar com verdade. O PT, eu fico imaginando o PT hoje, às vésperas dessa eleição municipal, como fazer uma campanha sem João Saldanha. Complicado. É muito complicado. E sendo que o Fernando Haddad é candidato natural à reeleição em São Paulo. O PT perdeu aquilo que eles diziam que tinham, que era o monopólio da honestidade. Coisa que se falava muito nos anos 90. O PT se dizia dono do monopólio da honestidade. E será que essa honestidade... Você nunca viu na história do Brasil tantas pessoas ligadas ao governo federal na cadeia. Mas, Jorge, essa questão do monopólio da honestidade, será que era uma fachada para que os bolchevistas loucos que estiveram no primeiro mandato arqueassem um plano para tomar o Estado para eles? Não, veja bem, administrativamente eles são competentes.
São completamente incompetentes e não têm visão. Não tem visão da macro da situação. Por exemplo, o PT não votou no colégio eleitoral de Tancredo contra Maluf. Inclusive, 3 deputados que votaram foram expulsos. O PT não assinou a Constituição de 88. O PT não assinou. O PT foi contra o Plano Real. O PT foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estou citando 4 temas importantes dos últimos 32 anos. Essas 4 posições o PT foi contra. Mas foi contra pelo simples fato de ser contra. E quando não chegou, tem um argumento. E quando chegou no governo, quando assumiu o governo, fez questão de destruir a estrutura econômica, macroeconômica do país, com desvios, com incompetência, mostrando a verdadeira cara, porque o monopólio da honestidade ninguém detém, ser honesto é obrigação de cada um. É a mesma coisa que a ditadura dizia, os militares diziam, eles se achavam donos do monopólio do patriotismo, como dizia Brizola. Como se só o militar fosse patriota. E o PT levou Brasil, isso ame, odeis. Essas coisas. E o PT levou isso para o lado da honestidade, era o monopólio da honestidade. E quando assumiu, mostrou a verdadeira cara, a cara da incompetência. Você não vê situação nenhuma que tenha levado aquele discurso que eles tinham para a prática. Pelo contrário, os líderes, você vê, isso é uma pena, o Zé Dirceu, né, preso, genuíno, condenado, o Lula depondo coercitivamente e por aí vai. Então, são coisas que foram desmoronando, por quê? Porque eram frágeis, eram só capa, não tinha miolo. Então caiu. Jorge, a entrevista está chegando ao final. Eu quero demais agradecer. É uma pena, né? É uma pena, é uma pena. O papo tá bom. E quero deixar o espaço aberto agora para você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer, Gustavo, mais uma vez a você, a TV Zoom, por participar desse programa. Acompanho sempre, estou sempre acompanhando o seu trabalho. E fico feliz todas as vezes que você me convidar, com certeza estarei aqui com o maior prazer. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Jorge. A entrevista termina aqui e nos vemos numa próxima edição. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até lá.